Oi, eu sou a Luna, e hoje eu trouxe mais uma história inacreditável da internet. Quando comecei a ler essa história, achei que sabia exatamente para onde ela estava indo. Mas conforme os acontecimentos foram se desenrolando, percebi que estava completamente errada. Então, se acomode porque essa história fica cada vez mais estranha. Na noite anterior ao prazo final de envio das inscrições para o intercâmbio, o grupo de WhatsApp da nossa sala do terceiro ano disparou. Caramba! Julian, por que você mudou sua inscrição para o Reino Unido? Você não ia para a França com a Chloe? Julian respondeu com total desdém. Eu mudei, e daí? Ela tem a senha da minha conta de qualquer jeito. Assim que ela vir que eu mudei a minha, com certeza vai mudar a dela para ir comigo. Aquela sombrinha não vive sem mim. Segurei o celular com a mente ficando completamente em branco. Espalhadas pelo chão do meu quarto, estavam as malas que continham um presente que eu havia preparado especificamente para o Julian. Saí do grupo de mensagens, joguei o presente no lixo e sequer olhei para o portal de inscrições. Foi um choque. A universidade na França era a faculdade dos nossos sonhos, algo que havíamos decidido solenemente após 12 anos estudando e nos esforçando juntos. Agora, ele mudou tudo por um capricho. E nem teve coragem de me falar na cara. Alguém no grupo perguntou. E se a Chloe não vir? O prazo é meia-noite de amanhã. Julian zombou. Desde que as inscrições abriram, a Chloe checa o portal a cada 10 minutos. Ela é mais obcecada com isso do que a minha própria mãe. Como ela não veria? Ah, vocês simplesmente não entendem. Os caras no chat começaram a inflar o ego dele, chamando-o de lenda e fera, até que outra pessoa interveio. Mas e se a Chloe se recusar a mudar? A faculdade da França é objetivamente melhor para o curso dela. Julian pausou por alguns segundos antes de responder, com a voz carregada de uma frieza repentina. Que bobagem! A Chloe tem uma ansiedade de separação absurda. Uma vez a gente ficou sem se ver por um único dia, e ela largou tudo só para vir atrás de mim. Se ela não me seguir desta vez, vai ficar 3 anos sem me ver. Para ela, eu sou muito mais importante do que qualquer faculdade, então ela com certeza vai me escolher. Assim que ele enviou isso, o grupo ficou em silêncio absoluto. Depois de um longo tempo, alguém digitou hesitante. Julian, isso não é meio injusto com a Chloe? Todos nós vimos o quanto ela ralou por isso. Você devia pelo menos dar um aviso para ela. Julian estalou a língua, obviamente irritado, e demorou para responder. Meu Deus, não quero falar com ela sobre isso. Vocês sabem como a Chloe é. Se ela descobrir que mudei minha inscrição por causa da Vanessa, vai começar a chorar e me dar uma dor de cabeça enorme. É melhor eu não falar nada. Me poupa do drama. O grupo instantaneamente se animou de novo. Pior que é verdade, a Chloe é legal e tudo mais, mas falta nela a vibe da Vanessa. Julian, você tá feito, hein? Aquelas mensagens de deboche quase me destruíram. Eu queria muito ligar para ele, gritar e exigir respostas, mas meu dedo apenas flutuou sobre o contato dele. Eu não conseguia discar. Por fim, joguei o celular longe e me enterrei debaixo das cobertas, atordoada. Olhando para o teto, minha consciência começou a divagar. Como uma pessoa podia ser tão incrivelmente instável? Na época em que estávamos obstinados a ir para a França, estudávamos francês até chorar de frustração. Mesmo assim, nenhum de nós pensou em desistir. Sempre que sentíamos que não aguentávamos mais, olhávamos para fotos da Torre Eiffel e dávamos forças um ao outro. No dia em que recebemos nossas cartas de aceitação, rimos e choramos, pensando que todos os nossos sacrifícios finalmente tinham valido a pena. Mas bem quando o nosso final feliz perfeito estava ao alcance das mãos, ele de repente me empurrou para longe e correu em direção a outra pessoa. Sinceramente, se ele quisesse mudar os planos dele, eu não o culparia. Mas por que não me contou? Aos olhos dele, eu sou realmente tão patética assim? Se ele me achava tão irritante, qual era o sentido daquela promessa cuidadosa, feita no meio da noite, de que se casaria comigo? A noite estava escura demais? Os postes de luz estavam fracos demais para ele ver com quem estava falando? Abracei meus joelhos com força, me escondendo na escuridão, e finalmente soltei um soluço alto. A verdade é que eu não vou desabar sem ele. E eu absolutamente não tenho ansiedade de separação. Ao longo do nosso crescimento, sempre que éramos colocados em turmas ou escolas diferentes, era ele quem inexplicavelmente ficava de mau humor, só se animando quando me via. Por causa disso, eu seguia em frente com meus próprios planos enquanto, simultaneamente, o arrastava para que ele conseguisse me acompanhar. Julian não estava errado sobre uma coisa. Eu sempre o incluí nos planos da minha vida. Desde que não arruinasse meu futuro, eu estava disposta a ceder em nome do amor. Mas isso não significava que eu iria aceitar tudo sem limites. Fechei a aba da inscrição que havia aberto sem querer e enxuguei minhas lágrimas. Nunca mais abri o portal. Ele tinha as escolhas dele, e eu tinha as minhas ambições. Daqui para frente seguiríamos caminhos separados. Eu tinha acabado de lavar o rosto quando meu celular vibrou com uma chamada de vídeo do Julian. Sombrinha, atende o telefone, quero te ver. Como eu não atendi, ele enviou várias mensagens de vídeo seguidas, até que finalmente mandou um texto. Estamos no lugar de sempre. Todo mundo está te esperando. Corre e pega um carro para cá. Mas eu não queria mais ir. Digitei. Estou cansada, não vou. No momento em que minha mensagem foi enviada, ele soube que eu estava chateada e mandou. Vou embora agora mesmo. Contanto que você venha, não me importo com o que aconteça comigo. Meu telefone de repente emanou uma energia pura e genuína de jovem injustiçado querendo atenção. Antes que eu pudesse sequer esboçar uma resposta, as pessoas no grupo menor de amigos começaram a me marcar agressivamente. Chloe, o que deu em você? Não aguenta ver o Julian conversando com outras garotas? O seu ciúme está ficando ridículo. Fazendo birra só porque se sente ameaçada pela Vanessa ser mais bonita que você. Você é muito tensa. Fiquei paralisada por um segundo. Meu primeiro instinto foi me defender, mas então vi uma mensagem privada do Julian. Chloe, fui eu quem convidou a Vanessa. Se está brava, desconta em mim. Qual é o sentido de fazer maldades com ela? Tanto faz. Venha ou não venha. A gente vai se divertir muito mais sem você de qualquer jeito. Depois disso, eles lotaram o chat com fotos de comida e bebida. Alguém acrescentou sarcasticamente. A comida sempre tem um gosto melhor quando não tem um grupo de exaltados por perto. Saí imediatamente do grupo, deslizei até o contato do Julian e apertei apagar e bloquear, em um único movimento fluido. No passado, não importava o quanto brigássemos, ele sempre estava fixado no topo das minhas mensagens. Mas agora, o lugar dele era na lista de bloqueados. Sinceramente, quando a Vanessa se transferiu para a nossa escola, ela era minha amiga.
Na época, Julian até me alertou de que ela não parecia uma boa pessoa e me disse para manter distância. Eu me esforcei muito para aproximar os dois. Isso até a festa de orientação dos calouros, quando a Vanessa abandonou seus óculos cafonas de armação grossa e apareceu deslumbrante em um vestido vermelho justo. Julian nunca mais me disse para ficar longe dela. A dinâmica deles mudou. Eles começaram a se dar cada vez melhor. Ele até começou a apresentar a Vanessa para os seus amigos de infância e para todo o nosso círculo social. Quando dei por mim, meus amigos tinham, de alguma forma, se tornado amigos da Vanessa. Julian a tratava com um tipo de gentileza muito especial. Uma vez, tivemos uma briga enorme aos gritos por causa disso, e ficamos 3 meses sem nos falar. Eu disse a ele, se você tem sentimentos pela Vanessa, eu caio fora. Mas Julian realmente chorou. Ele me disse, você é a única com quem me importo. A Vanessa tem problemas emocionais e vem de uma família totalmente complicada. Eu só sinto pena e quero ajudá-la. Eu acreditei nele, mas Julian me fez de palhaça. As interações deles tornaram-se cada vez mais íntimas, usando a palavra amigos, como um escudo conveniente para a traição emocional deles. E agora, ele tinha literalmente alterado suas inscrições da faculdade por causa dela, me fazendo parecer uma verdadeira boba. Quando voltei à realidade, já estava escuro lá fora. Minha mãe tinha chegado em algum momento. Ela olhou para mim e sorriu. Você e o Julian brigaram de novo? Você até bloqueou o número dele. Ele ligou pedindo para você desbloquear. Dei um resmungo sem me comprometer e saí pela porta. Nosso orientador acadêmico havia pedido para irmos ao campus para uma confirmação final das nossas inscrições. Quando cheguei, havia um assento vazio ao lado do Julian. Normalmente, aquele era o meu lugar. Mas a Vanessa sentou-se ali sem a menor cerimônia. Julian não disse uma palavra para impedi-la. Em vez disso, ele naturalmente pegou a bolsa dela e a segurou. Ele apenas continuou lançando olhares disfarçados na minha direção. Estava esperando que eu cedesse. Infelizmente para ele, desta vez ele errou feio. Dei meia volta e me sentei do outro lado da sala, ao lado do Ethan, o destaque do time, mantendo o máximo de distância possível deles. Confirmem tudo muito bem, pessoal. O portal fecha hoje à noite. Não há espaço para arrependimentos depois que estiver trancado. O orientador discursava em voz alta na frente da sala. Ethan, de repente, olhou para a minha folha de inscrição. Que coincidência. Eu também vou para a França. Antes que eu pudesse responder, alguém tocou no meu ombro agressivamente. Chloe, você não tem nada que queira me dizer? Ignorei Julian e me voltei para o Ethan, mas Julian agarrou meu braço e me puxou para o corredor. Chloe, já chega? Você está levando essa birra longe demais. Agora deu para bloquear meu número. Estou te avisando. Me desbloqueia agora mesmo, ou nunca mais espere que eu te adicione de volta. Fui forçada a encará-lo por alguns segundos. Ah, eu não estava planejando te adicionar de volta mesmo. O rosto do Julian caiu instantaneamente. Beleza, então não venha implorar pela minha atenção mais tarde. Virei-me para ir embora, mas ele de repente agarrou meu pulso, com os olhos cheios de uma seriedade desesperada. O tempo está quase acabando. Checa o seu portal mais uma vez. Garanta que você não preencheu errado. Ele ia dizer mais, mas a Vanessa apareceu convenientemente, cortando-o. Julian, estou meio confusa com essa sessão. Pode me ajudar a dar uma olhada? Sim, deixa eu ver isso agora mesmo. Julian imediatamente abaixou a cabeça para ler a papelada da Vanessa. Dei uma risada sarcástica, girei nos calcanhares e saí andando. Quando ele olhou de volta para falar algo, eu já estava entrando na sala de aula. Chloe, lembre-se de checar de novo. Cheque com cuidado. Pois sim. Ele realmente tratava as próprias palavras como se fossem verdades absolutas. Provavelmente pensou que, só porque me disse para fazer isso, eu iria checar o portal, descobrir que ele tinha mudado para o Reino Unido e, obedientemente, mudaria a minha opção para combinar com a dele. Que orgulhoso delirante. Se ele se recusava a me dizer a verdade, eu simplesmente me faria de boba. Já que ele achava que me bajular dava muito trabalho, decidi que me explicar para ele dava um trabalho ainda maior. Felizmente, a venda finalmente caiu dos meus olhos. Quando voltei ao meu lugar, Ethan percebeu meu péssimo humor e insistiu em me arrastar para um festival de música para espairecer. Quando o show estava terminando, esbarramos direto em um Julian com o rosto fechado. Ele encarou Ethan, com uma expressão totalmente sombria. Eu sabia que ele estava interpretando mal a situação, mas não me importava o suficiente para explicar. Tratei-o como se fosse vento. Assim que dobramos a esquina no corredor, topamos com Julian e seus colegas de fraternidade novamente. Julian, você precisa contar a verdade para a Chloe. O Reino Unido e a França não são exatamente vizinhos. Você está mesmo de boa em deixá-la ir sozinha? Julian soltou um bufo desdenhoso. O que quer que ela faça não tem nada a ver comigo. Além do mais, ela... Ele se virou, me encurralando contra a parede. Vir a um festival de música com outro cara em vez de mim. Você está ficando ousada, sombrinha. Achou que isso me deixaria com ciúmes? Ele segurou minha mão com um tom casual e descontraído. Beleza, peço desculpas. Eu não deveria ter estourado com você outro dia. Podemos esquecer isso agora? Você já checou sua inscrição? Ele hesitou por um segundo antes de acrescentar. Já que está nisso, faça o login e dê uma checada na minha também. Mantive minha boca fechada, deixando o silêncio se tornar sufocantemente constrangedor. Bem no meio do nosso impasse, Vanessa veio correndo. Julian, aqueles caras estavam mexendo comigo. Você tem que ir lá me ajudar. Então, como se tivesse acabado de me notar por milagre, ela arquejou em uma surpresa fingida. Meu Deus, Chloe, você está aqui também? Você viu minha postagem na internet e seguiu a gente até aqui? Olhei para a Vanessa por exatamente 3 segundos. 3 segundos é tempo suficiente para catalogar uma situação, decidir o que fazer com ela e executar. Aprendi isso estudando para provas de múltipla escolha. Não fique presa na questão difícil. Siga em frente. Não sei do que você está falando, disse eu, com a voz completamente plana. Ethan, ao meu lado, olhou para a Vanessa com uma expressão que não escondia nada. A gente veio para o festival desde o início da tarde. Não estava no Instagram de ninguém. Vanessa piscou. Aquela surpresa fingida dela durou menos do que o esperado sem uma plateia comprando. Julian estava de olho em mim, procurando algum sinal de que eu ia explodir. Gritar, chegar na altura dele com ciúme ou com raiva, ou com qualquer coisa que ele pudesse usar para me encurralar de volta. Não dei nenhum. Olha, não tem drama nenhum. Falei, olhando direto para Julian, não para ela. Pode aproveitar o resto da noite. Virei de costas e continuei andando. Ethan me acompanhou sem precisar ser chamado. A gente dobrou uma esquina, subiu uma escada lateral e acabou num balcão elevado que dava para o palco principal.
A banda que tocava era boa, o tipo de coisa que preenche o espaço sem exigir nada de volta. Me apoiei no corrimão e deixei o som fazer o que o silêncio não estava conseguindo. Você está bem? Perguntou Ethan depois de um tempo. Estou. Não parece. Ninguém parece o que está quando está num festival de música. Olhei para ele. Obrigada por ter insistido em vir. Foi uma boa ideia. Ele sorriu, um sorriso sem segundas intenções que eu apreciava mais do que conseguia explicar naquele momento. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. Não atendi. Vibrou de novo. Bloqueei. Uma mensagem veio logo depois, de outro número diferente, provavelmente um chip avulso que alguém tinha por ali. Chloe, preciso falar sério. Você não checou o portal. Você precisa checar antes da meia-noite. Não está sendo teimosa apenas com você. Coloquei o celular no bolso sem responder. O problema com Julian nunca tinha sido falta de inteligência. Ele era inteligente. Era exatamente por isso que demorei tanto para enxergar o padrão. Alguém inteligente consegue embrulhar a manipulação numa linguagem que parece cuidado, preocupação, amor. Ele aprende o que você valoriza e usa isso como alavanca. Eu valorizava a França. Ele usou a França. Eu valorizava a honestidade. Ele usou a honestidade como vocabulário enquanto fazia o oposto. 12 anos são muito tempo para aprender o idioma de uma pessoa. Mas também são muito tempo para aprender os próprios limites. Quando o show terminou e a gente desceu de volta ao nível principal, Julian estava esperando na saída. Sozinho dessa vez. Sem a Vanessa, sem os amigos. Com aquela expressão específica dele que eu tinha chamado de vulnerável por anos, e que agora reconhecia como calculada. Chloe, me dá 2 minutos. Não tenho 2 minutos. Então, 1. Ethan parou ao meu lado, sem dizer nada, mas presente. Julian olhou para ele com um cansaço que não era tristeza. Era irritação com o obstáculo. É sério, disse Julian. Só você e eu, por favor. Havia um tempo em que aquele por favor me desarmava completamente. Ele sabia disso. Continuava usando porque funcionou por anos. Respirei fundo. Ethan, pode me esperar lá fora? Ele me olhou por um segundo, avaliando. Estarei bem, confirmei. Quando ficamos sozinhos num trecho mais quieto do corredor, Julian chegou mais perto do que eu esperava. Não de um jeito agressivo, do jeito familiar, aquele que o corpo aprende antes da cabeça, que faz a guarda baixar por músculo condicionado. Eu errei, disse ele, em voz baixa. Devia ter falado com você antes de mudar a inscrição. Eu sei que errei. Ótimo. Não está ouvindo. Ele passou a mão no próprio cabelo, um gesto que eu conhecia de cor. A Vanessa estava passando por muita coisa, e eu me senti responsável, e tomei uma decisão idiota sem pensar em você. Mas isso não muda o que a gente é. O que a gente é. Sim. Olhei para ele. 12 anos de memória passaram rápido, como se alguém tivesse acelerado uma fita. A cena da Torre Eiffel imprimida na parede do quarto dele. A noite em que ficou doente e ficou a madrugada toda me ligando porque não conseguia dormir. A promessa, debaixo de uma luz ruim de poste, que eu havia acreditado porque precisava acreditar em alguma coisa. Julian, falei, com cuidado. O que você acha que vai acontecer agora? Ele piscou. Como assim? Qual é o plano? Você pede desculpa, eu desbloqueio seu número, a gente faz as pazes. E então o quê? Você continua no Reino Unido e eu vou para a França? Ou você muda de volta para a França comigo? Ele ficou em silêncio por um segundo. E naquele silêncio que durou menos de 3 segundos, eu tive a resposta que precisava. Você não vai mudar de volta, disse. Chloe, não tem problema. Não estou brava. Ele franziu o senho. Aquela resposta não estava no roteiro. Não está brava. Não, estou cansada que é diferente. Peguei minha bolsa com mais firmeza no ombro. Você errou, e eu ouvi isso. Agora pode ir. Você está agindo como se tivéssemos terminado. Você acha que não terminamos? Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Chloe, não é assim que funciona. A gente não termina por causa de uma inscrição de faculdade. Não é por causa da inscrição. Então por quê? Pensei na resposta com cuidado. Não porque precisasse escolher palavras bonitas, mas porque queria que fossem precisas. Verdadeiras do jeito que as coisas com resposta fixa são verdadeiras. Porque eu li aquela conversa do grupo. Não só a parte da inscrição. Tudo. O que você disse sobre minha ansiedade de separação. O que você disse sobre me poupar do drama. A parte em que você planejou usar o quanto me importo com você como garantia de que eu ia te seguir sem você precisar me contar nada. O rosto dele mudou. Você leu? Você mesmo disse que eu checo o portal a cada 10 minutos. Mas esqueceu de mencionar que também fico de olho no grupo quando algo me parece errado há semanas. Não esperei a resposta. Passei por ele, saí pela porta lateral e encontrei Ethan encostado na parede lá fora, com as mãos no bolso, olhando para o céu com a paciência calma de quem não precisa que o mundo gire mais rápido do que ele gira. Pronto, disse eu. Pronto, repetiu ele, sem perguntar mais nada. A noite estava fresca. A cidade lá embaixo seguia seu barulho normal, completamente indiferente ao fato de que alguma coisa havia se encerrado num corredor de festival de música indie. Mas eu estava bem com isso. O mundo não precisava parar para o que havia acabado. Só precisava continuar para o que estava começando. Nos 3 dias seguintes, Julian tentou de tudo. Primeiro foi o telefone da mãe dele, que eu não havia bloqueado porque nunca imaginei que ele fosse usar. Atendi sem pensar. Ouvi a voz dele do outro lado e desliguei. Bloqueei o número em seguida. Depois foi uma carta física. Sim, uma carta de papel dentro de um envelope cor de creme, entregue pela própria mãe dele que tocou a campainha da minha casa com aquela expressão de diplomata relutante. Peguei o envelope. Agradeci. Fechei a porta e coloquei a carta em cima da mesa sem abrir. Minha mãe olhou para o envelope, olhou para mim e teve o bom senso de não dizer nada. Na escola, ele tentou me interceptar 2 vezes. Na primeira, eu entrei num banheiro feminino e fiquei lá até ele desistir. Na segunda, havia gente demais no corredor e ele não conseguiu me separar do fluxo. Eu seguia em frente com a naturalidade de alguém que não está fugindo, apenas seguindo um caminho que já havia decidido. Ethan apareceu na minha mesa do refeitório na quarta-feira com uma bandeja e um sorriso sem cerimônia. Posso sentar aqui? Pode. Ele sentou. Comeu. Não fez perguntas desnecessárias nem preencheu o silêncio com conversas de protocolo. Havia algo descansado naquilo. Eu não precisava performar nada. Não precisava estar bem ou estar mal de um jeito específico. Podia simplesmente existir do jeito que estava, que era um jeito ainda um pouco machucado, mas funcionando. Você sabe que ele mudou a inscrição de volta para a França? Disse Ethan depois de um tempo. Pausei com o garfo no ar. Quando? Ontem à tarde.
Alguém viu no sistema antes do portal fechar. Já está espalhado. Pousei o garfo com cuidado, processando. Julian havia mudado de volta para a França. Não porque queria ir para a França, porque sabia que eu estava indo para a França e calculou que, se aparecesse no mesmo destino, eu tiraria o bloco dele, o perdoaria pelo susto e as coisas voltariam ao normal que era conveniente para ele. Era exatamente o mesmo jogo de antes, só espelhado. Antes ele mudou para o Reino Unido esperando que eu o seguisse. Agora mudou de volta esperando que eu ficasse grata. Nos dois casos, o centro da equação era o ego dele e a previsibilidade que ele atribuía a mim. Senti algo que não era raiva. Era quase admiração involuntária pela consistência. Ele acha que vai funcionar, disse eu. Vai? Perguntou Ethan sem julgamento. Não. Ele assentiu, pegou num pedaço de pão e disse, completamente neutro. Então tá. Foi nessa semana que contei para Ethan sobre a professora Marceline. A professora Marceline Dupont era coordenadora do programa de intercâmbio na Universidade de Paris, e eu havia trocado e-mails com ela desde o começo do ano letivo, muito antes de qualquer confusão com Julian ou Vanessa. Ela havia me indicado para uma vaga no programa de pesquisa de primeiro ano, uma coisa que não estava no processo regular de inscrição, reservada para estudantes que demonstrassem interesse antecipado e perfil acadêmico específico. Eu havia demonstrado. Ela havia aprovado. Ethan me ouviu com a atenção de quem está genuinamente interessado, não de quem está esperando a vez de falar. Então você já estava indo para a França independente do Julian, disse ele. Sempre estive. O plano foi meu antes de ser nosso. E ele não sabia dessa vaga. Não, nunca contei. Não porque escondi de propósito, mas porque estava processando ainda, e Julian nunca perguntava sobre os detalhes do meu processo. Ele assumia que eu seguia o roteiro padrão, igual a ele. Ethan ficou em silêncio um momento, olhando para a mesa com uma expressão pensativa. Você sabe que quando vocês chegarem lá, ele vai perceber que você tem uma posição diferente da dele na universidade. Eu sei. E que vai ficar bravo porque vai parecer que você sabia demais e não contou. Também sei. E você está bem com isso. Não era pergunta. Era constatação. Respondi mesmo assim. Estou. Porque não menti. Só não distribuí informação que não era obrigação minha distribuir para alguém que planejava me usar sem me contar nada. Ele deu uma risada curta, genuína. Justo. Nos dias que se seguiram, fiz as últimas providências em silêncio. Confirmei o alojamento no campus parisiense com a professora Marceline. Organizei minha documentação. Renovei meu passaporte. Fiz uma lista de coisas que precisava comprar antes de embarcar. Era um processo metódico e calmo, completamente diferente da agitação dos meses anteriores, quando ainda planejava tudo em conjunto com Julian, sempre ajustando minha agenda ao ritmo dele. Planejar sozinha era diferente. Era mais rápido, mais silencioso, menos interrompido. Ethan me ajudou a pesquisar bairros perto do campus para caso eu quisesse sair do alojamento no segundo semestre. Ele havia feito um semestre em Madrid 2 anos antes e tinha opiniões práticas sobre como sobreviver numa cidade europeia com orçamento de estudante. Nos encontramos na biblioteca 2 tardes seguidas, com mapas abertos na tela e café esfriando do lado. E nenhum dos dois mencionou Julian uma única vez. Foi bom. Foi surpreendentemente bom. Na quinta-feira, o grupo de WhatsApp da sala voltou a explodir. Abri por instinto, sem pensar, e a primeira mensagem que apareceu foi de alguém com letras maiúsculas e 3 pontos de exclamação. Galera, o Julian mudou a inscrição de volta pra França. Alguém avisa a Chloe que o príncipe voltou. Kaká, ela pode desbloquear o número agora. Rolei as mensagens com o polegar. Dezenas de respostas. Emojis de coração, de coroa, de palmas. Gente chamando Julian de romântico, dizendo que era um gesto lindo, que ele tinha aberto mão do Reino Unido por amor. Ninguém perguntou o que eu queria. Ninguém considerou que talvez eu não quisesse ser o prêmio de volta no final de uma jogada calculada. Fechei o aplicativo. Coloquei o celular na mesa, com a tela para baixo. E então me lembrei de uma noite, meses atrás, quando eu estava sentada no chão do quarto de Julian com o laptop aberto entre a gente, pesquisando universidades em Paris com aquela energia de quem está construindo algo real. Ele havia colocado a cabeça no meu ombro e dito, com uma seriedade que eu acreditei completamente. Você é a coisa mais constante que eu tenho. Não consigo imaginar esse plano sem você no meio. Eu havia sorrido. Havia salvo a página nos favoritos. Havia acreditado que constante era um elogio. Só agora entendia que para ele, constante significava previsível. Significava garantida. Significava que ele podia planejar os próprios movimentos usando minha lealdade como variável fixa numa equação em que ele era a única incógnita que importava. Peguei o celular de volta. Abri o grupo. Li a última mensagem de novo. Ela pode desbloquear o número agora. Digitei uma resposta pela primeira vez desde que havia saído do grupo dias atrás. Que legal para ele. Saí do grupo em seguida. O celular vibrou imediatamente com mensagens privadas de 3 pessoas diferentes querendo saber o que aquilo significava. Não respondi nenhuma. Já sabia o que significava. E dessa vez, era só eu quem precisava saber. No dia do embarque, Juliana apareceu no aeroporto. Não sei como soube o horário do meu voo. Provavelmente minha mãe, que até o último momento acreditava que tudo aquilo era uma briga que ia se resolver com tempo e boa vontade. Ele estava encostado perto do balcão de check-in com as mãos nos bolsos, tentando parecer casual e falhando completamente. Porque Julian nunca soube fingir indiferença quando queria alguma coisa de verdade. Me viu antes que eu pudesse mudar de direção. Caminhou na minha direção. Precisava te ver antes de você ir. Me viu. Continuei andando em direção à fila. Ele caminhou junto. Chloe, a gente vai estar no mesmo país. Na mesma cidade, provavelmente. Faz sentido a gente se falar. Faz sentido muita coisa que nem sempre acontece. Eu mudei de volta pra França por você. Parei. Virei pra ele com cuidado, como quem tem tempo sobrando e não tem nenhum motivo para se apressar. Julian, disse com calma. Você mudou para a França porque calculou que era a jogada certa. Não foi por mim. Foi pela versão de mim que existe na sua cabeça, que checa portal a cada 10 minutos e te segue a qualquer lugar porque não consegue viver sem você. Essa pessoa não existe. Nunca existiu do jeito que você imaginou. Ele ficou quieto. Naquele silêncio, vi alguma coisa rachar. Não muito, só uma linha fina, mas estava lá. Então o que você quer que eu faça? Perguntou, com uma voz diferente, menos calculada. Nada. Vai viver a vida que você escolheu. Eu vou viver a minha. Peguei minha mala e entrei na fila sem olhar para trás.
Paris em setembro tem uma luz que ninguém consegue descrever direito para quem nunca esteve lá. Não é só brilho, é uma qualidade específica da tarde, dourada e levemente esfumaçada, que faz as calçadas de pedra parecerem coisas de outro século. Desembarquei com aquela luz batendo na janela do metrô e senti alguma coisa que não sabia nomear na hora. Mais tarde entendi que era pertencimento. Não o pertencimento fácil de quem chegou com alguém do lado, mas o tipo mais difícil e mais sólido. O de quem chegou sozinha e descobriu que o lugar faz sentido do mesmo jeito. A professora Marceline me recebeu na manhã seguinte num escritório cheio de livros empilhados sem ordem aparente, mas com uma lógica que ela claramente conhecia de cor. Você chegou, disse ela em português com sotaque francês. Um esforço que eu não havia pedido e que me tocou mais do que devia. Cheguei. Como está se sentindo? Pensei na resposta com honestidade. Bem, melhor do que esperava. Ela sorriu. Isso é bom sinal. O programa de pesquisa começou na segunda semana. Éramos 8 estudantes de países diferentes, todos selecionados pelo mesmo critério de iniciativa antecipada, todos com projetos preliminares já esboçados antes de embarcar. Trabalhávamos numa sala pequena com mesas compridas e um quadro branco que nunca ficava limpo por mais de 30 minutos. Havia uma energia naquele espaço que eu não conseguia comparar com nada que havia sentido antes. A inteligência das pessoas ao meu redor não intimidava, estimulava. Cada conversa puxava um fio que eu queria segurar. Foi lá que conheci Isabeau, uma francesa de Lyon com um humor seco, que levou 2 semanas para eu aprender a identificar como humor. Ela passou a me chamar de La Brésilienne com uma afeição que eu não havia pedido, mas também não recusei. Nesse meio tempo, Julian chegou a Paris. Soube porque ele me mandou mensagem de um número novo, que eu ainda não havia bloqueado, com uma foto de uma rua que eu reconheci como sendo perto do campus principal. Chegando. Paris é muito você. Não respondi. Bloqueei o número. Mas Paris é pequena do jeito errado quando você conhece alguém. 2 semanas depois do início das aulas, eu o vi na biblioteca central. Ele estava sozinho, com o notebook aberto e uma expressão que não combinava com a pessoa que havia entrado num corredor de festival, me dizendo que estava tudo ótimo e que eu estava sendo dramática. Estava cansado. Não do tipo de cansaço de quem trabalhou muito. Do tipo de quem está se esforçando para parecer que sabe o que está fazendo num lugar onde as coisas não estão saindo como planejou. Não me aproximei. Mas 2 dias depois, a Isabeau mencionou de passagem que havia um brasileiro no curso geral de humanas que perguntava sobre mim para as pessoas erradas. Perguntando o quê? Onde você estuda? Com quem você anda? Ela deu de ombros com aquela economia de movimento francesa. Parece confuso. Como se esperasse te encontrar num lugar e você estivesse em outro. Aquilo eu entendia perfeitamente. Julian havia chegado à França esperando encontrar a versão que existia na cabeça dele. A que estudava no curso padrão, que morava no alojamento comum, que estava esperando que ele aparecesse no corredor certo para que as coisas voltassem ao eixo que ele havia desenhado. Em vez disso, estava encontrando rastros de uma Chloe que circulava em espaços que ele nem sabia que existiam, com pessoas que ele não conhecia, construindo algo que não havia sido projetado com espaço para ele. Não era vingança. Era simplesmente a realidade que eu havia construído enquanto ele jogava xadrez com inscrições de intercâmbio. A Vanessa, soube mais tarde por uma mensagem da minha mãe que leu num story, havia ficado no Brasil. Não tinha mudado essa inscrição para acompanhar Julian, nem para a França, nem para o Reino Unido. Ela havia ficado numa universidade local, com uma bolsa integral que apareceu no último momento. A história de que precisava de Julian para tudo havia durado até o ponto em que uma oportunidade melhor tornou Julian dispensável. O que dizia muito sobre quem a Vanessa realmente era. E dizia ainda mais sobre o quanto Julian havia entendido errado as 2 pessoas que achava que conhecia mais. Na 5ª semana de aulas, ele me encontrou de frente na saída de uma cafeteria perto do rio. Não havia como evitar sem tornar a situação maior do que eu queria. Parei. Esperei. Ele estava diferente de perto. A segurança de sempre havia baixado vários graus, como um volume que alguém reduziu sem avisar. Me olhou com uma expressão que levei um momento para identificar porque nunca havia visto nele antes. Era a expressão de alguém que finalmente está enxergando o que sempre esteve na frente e ficou escolhendo não ver. Você sabia, disse ele. Não era acusação. Era constatação. Sobre o programa de pesquisa. Você sabia antes de tudo isso acontecer. Sabia. Por que não me contou? Segurei minha xícara com as 2 mãos e escolhi as palavras com o mesmo cuidado que havia aprendido a usar para as coisas que importam. Porque você nunca perguntou sobre os meus planos, Julian. Você perguntava se eu estava dentro dos seus. Ele ficou parado na calçada enquanto eu continuava andando. E pela primeira vez em 12 anos, não olhei para trás para ver se ele estava vindo. O seminário de encerramento do programa de pesquisa aconteceu numa sexta-feira de novembro, numa sala com janelas que davam para o rio. Eram 20 minutos por estudante. A professora Marceline havia me avisado com antecedência que haveria professores visitantes de outras universidades europeias na plateia, pessoas que avaliavam estudantes para programas de mestrado e residência de pesquisa. Não era pressão, ela disse. Era oportunidade. A diferença entre as 2, aprendi naquele semestre, está inteiramente em como você decide olhar para a mesma coisa. Apresentei meu projeto sobre mobilidade linguística em comunidades de imigrantes de 2ª geração. 20 minutos que haviam levado 4 meses para se tornarem 20 minutos. Quando terminei, e a sala respondeu com perguntas reais, do tipo que só aparece quando as pessoas estavam genuinamente ouvindo, senti alguma coisa se encaixar no lugar certo com uma solidez que não dependia de ninguém validar em voz alta. Julian estava na plateia. Não sei como entrou. Provavelmente seguiu alguém, ou disse que era aluno do programa, ou simplesmente entrou porque é o tipo de pessoa que ainda não aprendeu que há lugares para onde não foi convidado. Só o vi quando a sessão terminou, e as pessoas começaram a circular com copos de vinho e conversas em 3 idiomas diferentes. Estava de pé perto da janela, um pouco afastado do resto. Me olhava com uma expressão que eu levei um momento para decifrar, não porque fosse complexa, mas porque nunca havia visto nele antes com essa intensidade. Era a expressão de alguém que finalmente parou de se defender de uma verdade. A Isabeau tocou meu braço discretamente. Quer que eu fique? Não precisa. Estou bem. Ela me lançou um olhar que dizia, tenho certeza que está, mas a pergunta era outra. E foi falar com um dos professores visitantes com aquela elegância preguiçosa que eu havia passado meses tentando aprender. Me aproximei de Julian porque a alternativa era evitá-lo pelo resto do semestre, e eu havia decidido, em algum momento entre setembro e novembro, que não queria mais gastar energia evitando coisas. Você apresentou bem, disse ele. Obrigada. Eu não sabia que você tinha esse projeto. Não sabia que você se interessava por isso. Você nunca perguntou no que eu me interessava, Julian. Perguntava se o que eu me interessava tinha espaço nos seus planos. Ele abriu a boca.
Fechou. Olhou para o rio pela janela por alguns segundos. A Vanessa ficou no Brasil, disse ele por fim. Eu sei. Ela conseguiu uma bolsa. Nem me contou antes. Só soube quando ela postou a foto da carta de aceitação. Não disse nada. Deixei o peso daquilo ficar no ar sem pressa de dissipar. É engraçado, continuou ele, com uma voz que havia perdido todo o cálculo. Só restava cansaço. Eu fiz exatamente com ela o que você disse que eu fazia com você. Assumi que ela estava dentro do meu plano. Assumi que ia me seguir. Nem perguntei o que ela queria. É. E você sabia que isso ia acontecer. Pensei na resposta com cuidado. Não sabia o que ia acontecer. Só sabia que o seu jeito de se relacionar com as pessoas não ia mudar só porque a pessoa mudou. Julian se virou para me olhar de frente. Os olhos dele estavam diferentes de todos os anos que eu havia passado aprendendo cada variação deles. Não havia estratégia ali. Não havia o encanto calculado, nem a vulnerabilidade de performance. Era simplesmente um rosto de alguém que estava vendo as coisas como eram pela primeira vez, sem o filtro do próprio ego na frente. Eu perdi você, disse ele. Não como acusação. Não pedindo resposta. Apenas nomeando um fato. Você nunca me teve do jeito que precisaria ter para perder. Falei com cuidado. Você tinha a versão de mim que era conveniente. Quando essa versão deixou de existir, o resto ficou confuso para você. Ele assimilou isso em silêncio. Você está feliz aqui? Perguntou por fim, com uma genuinidade que me desarmou mais do que qualquer argumento teria. Olhei ao redor da sala. A Isabeau gesticulava para um professor visitante com o entusiasmo contido de quem está apaixonada por um argumento. A professora Marceline conversava perto da mesa com um sorriso que ela guardava para quando as coisas iam bem. Pela janela, Paris ficava dourada no final da tarde de novembro, completamente indiferente a tudo o que havia acontecido para que eu chegasse até aquela janela. Estou, disse. E era verdade de um jeito que não precisava de nenhuma explicação adicional. Julian assentiu, devagar. Fico feliz. Acredito que era verdade também. Que havia nele, por baixo de tudo, uma pessoa capaz de querer o bem de alguém que havia machucado. Isso não consertava o que havia acontecido. Mas também não precisava. Algumas coisas não precisam de conserto para deixarem de doer. Às vezes basta entender o que eram e seguir em frente com essa clareza. Me despedi sem drama. Voltei para a Isabeau e para o professor visitante, que queria saber mais sobre minha metodologia de pesquisa, e perguntou se eu havia considerado continuar o projeto no ano seguinte, num formato expandido. Disse que havia considerado sim. Mais tarde, no metrô de volta para o alojamento, com Paris passando pelas janelas na escuridão do túnel, pensei no começo de tudo. Na noite em que o grupo de WhatsApp havia explodido. Na forma como fiquei sentada no chão do quarto com as malas abertas, e o presente que havia preparado para alguém que havia me usado como variável previsível, numa equação que só ele entendia. Pensei na versão de mim que havia aberto aquele portal de inscrições sozinha, sem avisar ninguém, e mantido a França porque a França era minha antes de ser nossa. Aprendi algo naqueles meses que nenhuma sala de aula me ensinou de forma direta, que a diferença entre pertencer a alguém e pertencer a si mesma não está na ausência de amor. Está em nunca confundir amor com a renúncia de saber quem você é quando o amor vai embora. Eu havia planejado aquela vida para mim. Havia estudado para ela, economizado para ela, escrito e-mails formais para ela às 11 da noite quando deveria estar dormindo. Ninguém me havia dado aquela sala com vista para o rio, aquele programa, aquela oportunidade que estava se abrindo para o ano seguinte. Eu havia construído cada pedaço disso, em silêncio, enquanto cuidava dos sonhos de outra pessoa ao mesmo tempo. Nunca mais faria isso na ordem errada. O metrô parou na minha estação. Saí com o vento frio de novembro batendo no rosto, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Paris barulhenta e indiferente e perfeita ao redor. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia inteiramente meu. Só meu. E era exatamente o suficiente. E pra você que chegou até aqui, o final desse vídeo, deixa um comentário abaixo, baseado em baseados. Não se esqueça de dar o like. E se inscreve no canal pra ajudar a gente. Vamos agora de meta, né? 15 mil inscritos. 12 mil inscritos já chegaram. Até mais. Eu quero saber a sua opinião. Você teria tomado a mesma decisão? Quem você acha que errou nessa situação? Escreve sua resposta nos comentários porque eu gosto de ler diferentes pontos de vista.